Olha, gente, vamos fazer agora um alerta na área da saúde. A doença de Alzheimer, uma condição neurodegenerativa progressiva, afeta mais de 1 milhão de brasileiros. Considerada a forma mais comum de demência em pessoas idosas, ela compromete a memória, o comportamento e a autonomia dos pacientes, além de impactar profundamente a vida dos familiares e cuidadores. Quem tem um parente com Alzheimer sabe a sensação de impotência. Uma doença progressiva e sem cura. Os tratamentos disponíveis até aqui conseguem retardar alguns efeitos, como a perda de memória. Agora, um remédio recém-aprovado pela Anvisa usa o composto donanemab e tem uma ação diferente. Injetado uma vez por mês, ele libera anticorpos que agem no cérebro e promovem a remoção das placas de proteínas beta-amiloides, que se acumulam e levam à morte dos neurônios. É a primeira droga que impede a progressão da doença e não os seus sintomas. 4 em cada 10 pacientes em 1 ano e meio, quando receberam donanemab, não evoluíram para a fase seguinte da doença. Eu não tenho dado ainda de longo prazo que me garanta que essa placa não vai retornar. O Kisunla não reverte os danos já causados e é indicado para um perfil específico. Principalmente fase inicial, pacientes que apresentem pouco comprometimento da sua rotina, pouco comprometimento da sua atividade social e profissional. Nos próximos meses será definido o valor de vendas. Lá nos Estados Unidos, o tratamento é pouco acessível. Custa $32 mil por ano, cerca de R$183 mil. E preço é justamente a maior preocupação do brasileiro. Nas pesquisas no Google nas últimas 24 horas, por esse princípio ativo, este foi exatamente o termo mais pesquisado. Atenção, há contraindicações. Por isso são recomendados diversos exames para evitar o risco de hemorragias e inchaço do cérebro. Olha, gente, para entender melhor o que é essa doença e como ela evolui e quais são os sinais de alerta, nós recebemos hoje aqui a médica neurologista, a doutora Marina Amorim. Doutora, muito boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. A gente já viu ali na matéria a questão do remédio, mas vamos deixar para daqui a pouquinho, quando a gente começar a falar do tratamento, porque a pergunta é a seguinte: qualquer esquecimento é sinal de Alzheimer? Quando a pessoa deve se preocupar? O que é efetivamente o Alzheimer? Então, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência no mundo, no Brasil e no mundo. Então, como você já disse, é uma doença neurodegenerativa progressiva, em que a perda progressiva aí das funções cognitivas em estágios progressivos, afetando as habilidades funcionais desse indivíduo. Nem todo esquecimento é uma demência, assim como nem toda demência é por conta da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a principal forma, mas existem outras formas também. Nem todo esquecimento é uma demência, então por isso que o paciente ele precisa conhecer que existem vários tipos para procurar ajuda médica e ser diagnosticado o mais precocemente possível. Então, quais são os primeiros sinais de que realmente eu não estou tendo um esquecimento simples assim? Então, esquecimentos do dia a dia, o que foi fazer, o que foi pegar, costuma ser muito comum, inclusive em pacientes mais jovens, Mas quando que a gente sempre fala que os esquecimentos eles podem ser patológicos, quando eles são um sinal de alarme, quando eles são progressivos, então eles estão piorando ao longo do tempo, quando eles impactam nas atividades do dia a dia, então eles começam a ter problemas no trabalho, na vida social, na vida familiar, Então, quer dizer, eles vão piorando a ponto de comprometer a funcionalidade desse paciente, desse indivíduo. Agora, o Alzheimer, ele é hereditário ou eu pego como uma doença assim? Como é que funciona isso? Então, essa base é bem complexa, porém, assim, essa é uma dúvida de muitas pessoas, porque sempre tem um familiar, um conhecido, mas a grande parte dos casos de doença de Alzheimer, ele é esporádico. Então, é uma somatória, de fatores também ambientais, comportamentais, hábitos de vida. Tem sim um componente genético, mas na grande maioria das vezes isso não é primordial, tem vários outros fatores envolvidos. Os casos de doença de Alzheimer hereditários, primariamente genéticos, eles são a minoria, ao contrário do que muita gente acredita. Agora, como é que é feito o diagnóstico, doutora? A pessoa chega lá, como é que bate o martelo e fala assim, olha, você está com Alzheimer? E eu gostaria que a senhora também explicasse a questão dos estágios, Claro. O diagnóstico ele é essencialmente clínico e a gente tem o apoio dos exames complementares. Então, a gente tem que começar
sem dúvida nenhuma, conversando com o familiar, né, que vive próximo a esse paciente, conversando com o próprio paciente, entendendo a história, entendendo a progressão e a evolução desses sintomas, né, e a gente faz algumas avaliações, alguns testes neuropsicológicos, também fazemos alguns exames de sangue para descartar, principalmente outras causas de demência e de esquecimento, e também exames de imagem, né? Existem outros tipos de diagnóstico também, como, por exemplo, o uso de biomarcadores, que são mais específicos, mas nem todos os pacientes precisam, né, dessa indicação. Isso varia conforme o sintoma e conforme a evolução de cada caso. Existem formas de prevenção? Tem como eu prevenir o Alzheimer ou retardar o Alzheimer? Muito importante. Os estudos recentes mostram que até 40% dos casos de doença de Alzheimer, né, eles podem ser prevenidos ou então postergados. Com mudanças no estilo de vida. Então, aumentar a escolaridade, né, o aprendizado das pessoas em geral, evitar hábitos que não são saudáveis, como fumar, consumir álcool, sedentarismo, obesidade, alterações aí sociais, isolamento social, depressão, alterações da audição, então hipoacusia, né, que é a perda da audição. Isso tudo são fatores modificáveis que a gente consegue agir e intervir prevenindo ao máximo os casos de demência. Agora, quais são os principais desafios nesse cuidado, doutora, para uma família que tem, né, um familiar e um parente com Alzheimer dentro de casa? Quais são os principais desafios para essa família também? Como se trata de uma doença progressiva, então ela vai piorando inevitavelmente com o passar do tempo, né? Infelizmente, até o momento a gente não tem um tratamento curativo. Esse paciente, sem dúvida nenhuma, ele vai evoluir. E com o passar da evolução, ele vai ficando cada vez mais dependente de cuidados. Então, sempre tem um desafio, uma mudança de comportamento, um esquecimento que vai se agravando cada vez mais, a ponto de que nos estágios mais avançados, o paciente esquece, inclusive, do nome de familiares, inclusive das próprias informações básicas dele mesmo. Então, é sempre um desafio, né? O comportamento altera, os hábitos, sono, alimentação. Então, essas pessoas, elas têm que ser bem preparadas. Então, o ideal seria que a gente tivesse mais políticas públicas envolvendo a formação realmente, a conscientização das pessoas para buscar ajuda médica sempre nos primeiros sinais, porque sempre que a gente começa o tratamento e o acompanhamento médico no início, a gente consegue controlar melhor esses sintomas e, inclusive, preparar o familiar, preparar o cuidador, preparar a casa desse paciente, né, adaptar o ambiente para que isso possa causar o mínimo de impacto possível na vida dessas pessoas. A senhora falando aí em tratamento, a gente viu na reportagem sobre um remédio, né? O que oferece hoje para o paciente e o que esse medicamento novo que está chegando aí, ele promete também? A gente já tem bem estabelecido vários medicamentos, né, que conseguem estabilizar os sintomas da doença. Então, são os tratamentos sintomáticos que são, sim, eficazes, né, no controle desses sintomas. Nos últimos dias, a Anvisa aprovou um medicamento novo, que é o donanemab, é um anticorpo monoclonal. Então, é uma classe nova de medicamento, né, foi o primeiro a ser aprovado no Brasil, apesar de ainda não estar sendo comercializado. Mas o que ele tem de diferente dos remédios que já estavam no mercado? Ele não trata apenas o sintoma, ele é capaz de alterar a evolução da doença. Então, os estudos mostraram que ele consegue retardar, né, mesmo que de uma forma ainda pequena, a evolução desses quadros. Mas claro que muitos estudos ainda precisam ser feitos para a gente poder compreender melhor como será o comportamento dele nos indivíduos afetados pela doença de Alzheimer. O Brasil está preparado para um crescimento de casos, doutora, na sua visão? O Brasil é um dos principais países em números absolutos, né, com pacientes que possuem doença de Alzheimer e mesmo assim, mais de 50% dos casos de demência leve a moderada não são diagnosticados. Então, os pacientes eles são diagnosticados já em estágios mais avançados. Isso porque existe além do estigma, né, que envolve a doença, então uma demora em procurar auxílio médico, uma demora em conseguir a consulta médica. Então esse paciente ele chega a ser avaliado e ele já está com sintomas mais avançados, então as condutas elas já são mais limitadas. Com certeza expandir, né, as formas aí de acesso aos pacientes, à atenção de saúde, principalmente a especialistas, isso modificaria muito o curso aí desses pacientes e das suas famílias também. Agora, doutora, uma mensagem final aí para os familiares, né, que tem alguém nessa condição ou que está em tratamento, que a senhora poderia deixar? É sempre um desafio
para o familiar, para o cuidador. Então, buscar assistência médica o quanto antes. Então, no início é sempre melhor, né, que a gente consegue já tentar medicar e tentar auxiliar para melhorar a qualidade de vida de vocês todos. E também o que eu sempre falo para os meus pacientes, o cuidador também precisa de cuidado, né? A atenção ela não é só voltada ao paciente. Então, é toda aquela estrutura familiar e que envolve o ambiente desse paciente e que a gente viu que os estudos mostram que até 2050 isso pode triplicar. Então, o número vai aumentar cada vez mais com o envelhecimento da população, que é o principal fator de risco. Ok, doutora Marina Amorim, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de deixar algum contato, alguma rede social? Vai ser um prazer. Gosto muito de publicar no Instagram vídeos informativos aos pacientes. Podem me seguir, vai ser um prazer. marinafim.neuro. Marina? Fim. Marina Fim, com Isso, M. com M, Marina F-I-M. Fim. Ok. Ponto neuro. Muito obrigado, doutora. Um prazer. Olha, estamos